Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós estamos na terceira ministração, eu venho comentando com a igreja. Deus, Ele colocou no nosso coração 4 ministrações para tratar e trabalhar o corpo de Cristo e aquele que também não conhece e que é chamado para reconhecer Jesus Cristo e se tornar um membro deste corpo. A primeira ministração foi o maior de todos os mandamentos, trazendo a igreja a entender qual é o maior e mais importante de todos os mandamentos. Foi a primeira ministração. A segunda ministração, que foi domingo passado, foi tema família. Falamos aqui de família, ministramos a sua vida, a sua casa, oramos por sua família e hoje seremos ministrados sobre caráter cristão. E o próximo domingo seremos ministrados sobre valores espirituais. Amém? Então, hoje falaremos aqui um pouco de caráter. A nossa obreira Alessandra ministrando louvor aqui, Deus a usando, falando que nós não podemos dividir o nosso coração com outros deuses, podemos tirar os deuses fora, porque essa glória que vem sobre a igreja, que nós podemos presenciar, receber do Senhor, ela é única, ela não pode ser dividida. Então a pregação já começou do louvor, a nossa pastora Nola, ministrando oferta, também disse que nós não podemos nos conformar com o mundo e trazer o mundo para dentro de nós. Então há aqui um grande desafio, mais um, diante de 2 que já fomos ministrados, falando sobre caráter cristão. Desafiador viver. Mas vamos lá. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos depois ler até o 32, mas agora apenas o 13. Eu vou ler e depois toda a igreja vai repetir comigo. Está aqui a Larissa comigo, que vai estar ministrando juntamente comigo, interpretando em Libras. Diz assim a Bíblia, olha só, se não é desafiador. Até que todos, o que diz a Bíblia? Volta um pouquinho, lá do começo, até que? Então, não são alguns, ok? Então você está incluso neste texto. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Vou ler aqui na minha tradução que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos toda a igreja? 1, 2, 3. Até e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e fiel. A Tua palavra, Deus, ela é perfeita. Ela vai falar sobre todos os assuntos, ela vai tratar sobre todas as esferas e áreas da vida do homem, Senhor. Porque o Senhor conhece o homem muito melhor, conhece tudo do homem, conhece os seus pensamentos, as intenções do seu coração, a sua caminhada, conhece, Pai, o que é verdade que sai da sua boca. E na verdade, Pai, antes de sair na nossa boca, o Senhor já sabia. O Senhor já conhecia, assim como diz Salmos, antes que a palavra chegue na nossa boca. Então, Senhor, não há nada, Pai, que possamos encobertar, esconder, Pai querido, ou enganar o Senhor. Nada, Senhor, porque estamos como nus na Tua presença, Pai. Por isso, Senhor, aqui a igreja está entregue, não a mim, Senhor, não ao ministro, mas a igreja aqui, Pai, está despida na Tua presença, Pai. Despida diante da Tua palavra, Senhor. E por isso nós nos dobramos diante desta palavra. Por isso nós a reconhecemos.
Por isso nós, ó Deus amado, a reverenciamos, porque não é uma palavra qualquer, mas é a palavra de Deus sobre a igreja. E por isso nós aplaudimos a tua palavra, Senhor, e declaramos, ó Deus, a tua graça, a tua presença, Senhor, aleluia, sobre ela. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta um pouquinho, irmãos. Aleluia. Fique tranquilo, porque o Deus que chama a igreja é o Deus que cuida da igreja. O Deus que chama aquele que, para servir, aquele que reconhece a Cristo, Ele cuida da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque facilmente nós somos inclinados a pedir coisas materiais e somos inclinados facilmente de uma virada de ano fazer um histórico para o Senhor de coisas que precisamos. Uma faculdade, uma porta aberta de uma federal, uma porta aberta de emprego melhor, um salário melhor, comprar a casa, sair do aluguel, comprar um carro, sair de andar de ônibus. Esse ano, pastor, eu não aguento mais, vou comprar um carrinho, amém, tudo isso. E nós somos inclinados a facilmente fazer essa lista de virada de final de ano. Eu tive o privilégio de sexta-feira pregar num outro ministério, pastor William, estava o obreiro Assis, o diácono Tonho comigo, e eu dizia que eu não sou tão jovem assim, mas também não sou tão velho, 47 anos, mas diante de tudo que já vi, a gente entende as palavras de Davi, que disse: eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua. Irmãos, Deus continua cuidando da igreja. Deus continua zelando. Quantas coisas ruins já aconteceram em 2000 anos? Quantas crises econômicas aconteceram? Porque a onda é essa, né? 25, se prepare que vai ser um ano duro e difícil. Você está preocupado? Às vezes a gente fica um pouquinho como homem, como carne. Mas irmãos, Deus não abandonou a igreja em 2025 anos. Vai abandonar hoje? Vai abandonar esse ano, irmão? Irmão, então continua com teu coração em paz. Continua com teu coração firme no Senhor. Porque Deus está preparando a igreja, moldando a igreja nas coisas espirituais. Amém? A nossa mente precisa estar voltada, porque facilmente as coisas naturais desse mundo a gente vai inclinando e fazendo plano. E por isso que Deus está tratando aqui a igreja e trabalhando sobre amor, família e hoje sobre caráter cristão. Caráter é algo, irmãos, que nos acompanha. Queira você ou não, o homem desenvolve um caráter. Para você entender o que é caráter, caráter é um conjunto de comportamentos e ações do homem que envolve o seu temperamento, a sua índole e envolve a sua personalidade. E diante disso há um conjunto que forma um caráter. Então, possivelmente você já falou ou ouviu, fulano não é um bom caráter. Ou às vezes você já falou, não anda filho com fulano, porque ele não é boa pessoa, não tem um bom caráter. Ou às vezes você olha para alguém e fala, esse é um exemplo de caráter. Esse é um homem de caráter, esta é uma mulher de caráter. Então, o caráter ele é um conjunto da obra que vai manifestar as nossas ações e os nossos comportamentos direcionado pela nossa mente. A nossa mente dá o comando, então essa é uma definição. E há quem diga que caráter são as nossas ações diante dos homens, mas muito mais
quando ninguém da mãe, não estamos diante do patrão, porque tem uns que trabalham bastante quando o patrão entra na sala. Aí ele dá uma agilizada, papel na mesa, tecla, né, rapidinho, e quando não está, aí ele faz aquela, né, vai devagar e vai enrolando o patrão para aquilo que ele foi contratado. Então, caráter, irmãos, ela é tanto diante dos homens. Há pessoas que não escondem o seu caráter diante das pessoas e nem diante de quando ela está sozinha. Então, há pessoas que às vezes ela demonstra ser uma pessoa de má índole, está sempre maquinando mal, às vezes contando mentira de outra pessoa, levantando calúnias, né, que vai trazer um problema sério, às vezes, no meio da família, que aquilo nem aconteceu, ela não sabe a verdade, e ela vai disseminando, às vezes, e isso ela não esconde. Mas há pessoas que ela tem, aí, outra frase que a gente diz, ela tem duas caras, que é aquele que na frente das pessoas é uma coisa, e por trás ela é outra. Né? Então, é aquela pessoa que faz a política da boa vizinhança na frente das pessoas, ela tenta fazer ali o papel do bom cristianismo na igreja, quando todo mundo vê, quando o pastor vê, mas quando ela está fora desse contexto, ela é uma pessoa totalmente diferente, nas suas decisões, nas suas palavras e por aí vai. Então a gente vai discorrer um pouquinho isso sobre essa questão. Por quê? Porque Deus, irmãos, está tratando a igreja para aquilo que Ele é. Deus está tratando e trabalhando a igreja para ser parecida com Cristo. E não ser, aí volto a repetir, como já foi ministrando aqui, ser parecida com aquele que não conhece a Jesus. Então, quando alguém olha para a igreja, ela precisa identificar um caráter. Mas que caráter é esse? O que eu preciso mudar, pastor? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Então, a primeira coisa, irmãos, que nós vemos aqui é essa definição de caráter. A segunda coisa que a gente vê é como é que eu sei que eu preciso ser tratado e moldado no meu caráter. Como é que eu sei que eu preciso? O versículo que nós lemos, Paulo, ele está escrevendo à igreja de Éfeso. E quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele está orando na prisão, preocupado com a igreja de Éfeso, e ele vai escrever para tratar o caráter daquela igreja, para moldar o caráter. O que Deus, irmãos, quer que nós venhamos entender é que não vai ser suficiente a gente passar uma vida inteira dentro da igreja e não mudar de vida. O que Deus quer que a gente entenda é que não vai ser suficiente a gente passar a vida inteira gastando, investindo o nosso tempo, a nossa caminhada, domingo. Você podia estar fazendo tanta coisa hoje. E nós estamos aqui por quê? Porque amamos a Cristo. Mas viver em cima de um muro, né, um lugar onde muitas pessoas encontraram na nossa geração para servir a Cristo. Em cima do muro. Então, eu sou um tequinho de lá, um tequinho daqui. E assim caminha a humanidade cristã. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo ele vai tratar justamente isso. E lá no começo ele vai falar sobre o chamado específico de alguns. E vai falar que Deus deu um para pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, profetas. E ele vai falar sobre isso e ele fala sobre o aperfeiçoamento, para que aconteça o aperfeiçoamento da igreja. Então Deus está preocupado, Deus tem uma preocupação com o corpo de Cristo, que é aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Aperfeiçoar e ajustar um corpo que não é isolado. Sozinho nós somos membros, junto nós somos igreja. Então nós somos um corpo. E este corpo como está caminhando?
E eu não vou ficar falando aqui, olha irmãos, olha como está a coisa lá fora, olha as pregações, porque isso a gente já tem falado aqui, claro, te alertando para que você entenda de fato a palavra que está sendo pregada lá fora, o que é Bíblia de verdade. Mas olhar para dentro de nós. Então hoje você vai fazer uma autocrítica. Que caráter eu desenvolvi em 10 anos de evangelho? Que caráter eu desenvolvi em 30 anos de evangelho? Quem eu sou em Cristo em 5 anos de cristianismo? Então essa palavra nos faz repensar algumas decisões que temos tomado, lugares que temos entrado, coisas que temos ouvido e coisas que temos visto, e que está entrando dentro de nós e que agora passou a ser normal. Então, a régua, guarda isso no teu espírito, de caráter que Paulo traça, ela não é fácil. Porque o versículo 13, aí a Jerusa vai me ajudando aqui, a cada versículo que eu for colocando aqui, citando, o versículo 13, ele fala de um nível que a igreja tem como missão, que a igreja tem como missão de alcançar. E ele fala, a igreja não pode parar até chegar à estatura, o nível do varão perfeito que se chama... Você está assustado, irmão? É difícil? Então vamos lá. Mas está na Bíblia, amém? Então se está na Bíblia, a gente crê que Deus vai nos ajudar, sim ou não? O Espírito Santo vai nos ajudar. Então chegando à estatura de quem? Mas ele fala algo que aí quebra a gente. Completa. Não é parte. Não é metade. Então ele está dizendo, olha, se Cristo é o cabeça da igreja, o corpo vai receber os comandos desta cabeça. E o corpo não vai fazer o que ele quer. O corpo não vai andar onde ele quer. O corpo não vai fazer o que dá na sua telha, né, nas suas ideias. Porque as ideias não é da igreja. As ideias é do cabeça que é Cristo. Então perceba que caráter, se ele é do comando da mente, o comando da mente da igreja é Cristo, irmão. E ele fala que esse corpo está submisso. Então perceba que o seu corpo, ele apenas reage aos comandos da sua mente. Então, quantos de nós falamos, esse ano eu vou correr, vou fazer exercício, vou comer menos, vou fazer um monte de coisa. E no final, às vezes a gente acaba não fazendo nada. Então, a Bíblia ela está dizendo, olha, o comando de Cristo, a igreja precisa obedecer. Então ele está dizendo, olha, até que todos alcancemos a estatura de varão perfeito. Quando ele fala, irmão, dessa estatura, ele está falando de um nível de maturidade. Ele está falando de um nível diferente. Será que não chegou o tempo, irmãos, e acho que passou do tempo, da igreja avançar um nível, da igreja passar de fase, da igreja sair, às vezes, do nível pequeno, do primeiro degrau do cristianismo, e Jesus está num nível mais alto chamando, vem filho meu, você consegue. E a gente está, ai Jesus, ai misericórdia, Senhor, isso. E a gente está às vezes olhando para nós e não vendo condição. E é fato que em nós não há condição, mas se Cristo é o Senhor da igreja, é o cabeça da igreja, irmãos, quais são as barreiras que a igreja pode encontrar? Quem é o político que pode determinar uma lei que vai parar a igreja? Quem é, irmãos, o movimento de tempo em tempo que pode acontecer e falar para a igreja, fica quieta, rasgar uma Bíblia numa avenida paulista e falar que isso está ultrapassado? Quem é que pode parar a igreja, irmãos, se o cabeça é Cristo, ressuscitado ao terceiro dia e que num túmulo estava vazio quando chegaram lá? Aleluia, aleluia,
Há um molde, irmãos, a nos encaixarmos nele, que se chama Bíblia e Palavra de Deus. Então o primeiro ponto desta ministração é: como é que eu sei que eu preciso de mudança no meu caráter? Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, e não olhamos para o homem, não olhamos para o líder, não olhamos para o pastor, não olhamos para o apóstolo, não olhamos para um pastor de igreja renomada, que às vezes o seu caráter está meio trincado, e a gente olha e aquilo parece que mexe com a nossa fé. Eu não quero mais ir para a igreja, olha como está o evangelho. Mas quando o homem olha para o autor e consumador da fé, olhando, fitando os olhos em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, a igreja jamais se decepcionará. Aleluia! A igreja jamais terá vontade de desistir. A igreja jamais terá vontade de não vir à igreja, de faltar nos cultos, de não querer e abandonar tudo, porque, irmãos, ela não está apoiada em homens, mas ela está apoiada no próprio Deus. Então, como é que eu sei? Se você olhar para Cristo, irmãos, nós vamos enxergar um caráter deficiente em nós. Quando nós olhamos para Cristo, nós chegamos à conclusão que há muita coisa para ser trabalhada em nós. Muita coisa para ser transformada em nós. Éfeso era uma igreja que inicialmente foi conhecida como a igreja do amor. Paulo estava falando aqui, chovendo no molhado, como dizem, porque ela estava falando de amor, porque ela está falando a chegar à estatura de unidade a todos, né? Até que todos cheguemos à unidade perfeita, para uma igreja que já tinha amor. Só que no percurso, irmão, do caminho, quando você chega em Apocalipse, a palavra de Deus para aquela igreja era: vocês fizeram tudo, mas esqueceram do primeiro amor. Você está entendendo, irmãos, como nós estamos inclinados a hoje fazer certo e amanhã está fazendo tudo errado? A olhar para alguém hoje e falar: tá vendo fulano? E amanhã você está fazendo a mesma coisa que você criticou. E amanhã a gente está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós, irmãos, sem Cristo, nós não somos nada. Agora olha só, Paulo está apontando um alvo. O ser humano, irmãos, sem missão e sem alvo, ele caminha sem saber para onde ele vai. Paulo está apontando um alvo aqui para a igreja e falando: vocês querem um alvo? Olha para Cristo, porque vocês precisam chegar à estatura de Cristo. As pessoas precisam olhar para a igreja e identificar Jesus. As pessoas precisam olhar para você e identificar Cristo no seu trabalho, quando ninguém vê. Aonde ninguém vê. O marido precisa ser marido, mesmo sem a esposa do lado. A esposa precisa continuar sendo a esposa, mesmo quando o marido não está perto. Porque ela vai imprimir o caráter de Cristo aonde ela está. Agora olha só, irmãos. O terceiro ponto dessa ministração está no mesmo livro de Éfeso. Olha só. Capítulo 4, nós não vamos sair daqui do 4. Mas olha o que diz o versículo 14. Nós lemos o 13, ele fala assim: o desafio é para que não sejamos mais meninos. Essa palavra parece que é conhecida, porque a mesma fala está em Coríntios, para aquela igreja, né? Mas Paulo está replicando aqui: para que não sejamos mais imaturos, como crianças. Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentira e astúcia. Entende, irmãos, como Deus ele se preocupa com a igreja? Porque o tempo está próximo. Jesus virá, nós cantamos aqui que Jesus virá buscar a sua noiva, virá buscar a igreja. E quando chegar próximo deste tempo, a Bíblia diz que haverá um esfriamento na igreja. O amor de muitos vão esfriar.
Alguns vão estar desistindo da igreja, apostatando da fé e virando as costas para Cristo. Outros estarão dentro da igreja, mas com um coração gelado, com a oração morta, com o desejo da palavra morto em seu coração. E Deus nesses dias quer resgatar uma igreja viva, de oração, de intercessão, de palavra verdadeira, pregação genuína. Por isso que Ele está dizendo, cuidado, porque vocês precisam mudar de fase e sair de meninos para serem mais maduros na fé. Qualquer palavra leva vocês, qualquer palavra leva vocês a pensar e mudar o rumo. Ele vai escrever aos Gálatas, me impressiona em quão tão pouco tempo vocês deixaram o evangelho verdadeiro que nós ministramos por ventos aí que a gente nem sabe de onde veio, mas eu reafirmo, dizendo para Gálatas, até mesmo se vir um anjo do céu e pregar um evangelho que não seja esse, não aceite. Então, irmãos, a Bíblia diz que o diabo, ele é astuto, e ele, às vezes, engana até os escolhidos de Deus. Então, perceba o campo que a igreja está. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, mais uma vez, nesta noite, irmãos, para sair um pouco desta visão natural de que o mundo é ruim quando eu enxergo que ele é ruim, ele é bom quando eu enxergo que ele é bom, ele é bom quando ele entra um governo que eu entendo que é bom. Irmãos, a igreja não caminha por esta visão. A igreja não caminha por uma visão natural, a igreja caminha por uma visão espiritual, aleluia. Tá tudo ruim? Tá bom demais, é com Jesus, porque Ele é o dono de tudo e o dono do ouro e da prata. Irmãos, o Senhor vai continuar cuidando, mas presta bem atenção, quando a espiritualidade da igreja morre, irmãos, não há expectativa para um mundo que caminha para o inferno. Não há, irmãos, expectativa, não há, irmãos, esperança para aquele que não conhece a Deus. Se a igreja, irmãos, morrer nos dias de hoje, e 2025 for um ano que às vezes for fechado um monte de igreja, muitos irmãos desistindo, pode ser cumprimento bíblico, pode ser decisão de alguns, você imagina, ou às vezes nem tanto, a igreja está até lotada, mas lotada de pessoas vazias. Um dia Jesus olha para alguns homens, judeus, cristãos, que conheciam a Deus e proferiam a fé num único Deus, e ele olha e fala assim, está vendo? Eles louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe. E aí ele usa uma palavra, porque Jesus era enfático em suas palavras, para que o homem pudesse entender. E ele falava, são como sepulcros caiados. Estão mortos por dentro. E alguém que está morto por dentro, irmãos, ela cheira mal. Porque morto não fala, não gera, não produz. Ele só gera uma coisa, mau cheiro. Então você imagina uma igreja morta em seu coração. Ela gera em suas palavras morte. Ao invés dela gerar vida para quem não tem, ela faz dupla com aquele que está desistindo do mundo, desistindo da vida, desistindo de tudo. E aquele que era para gerar expectativa, esperança, aquele que era para gerar Jesus no outro, está igual. Entende? Então, é isso que o Senhor está falando, e Ele falando, olha, é tempo. E não importa o que preguem, Deus tem um 2025 extraordinário para a igreja. Eu não sei se você entendeu, mas
Deus tem um 2025 extraordinário para a igreja. E eu não estou falando que nós vamos ter uma bateria de 30 mil reais. É o nosso próximo alvo, pastor. Uma guitarra de 50 mil. Um louvor que vai gravar 200 mil músicas. Louvores. Eu estou dizendo, e se isso acontecer, amém. Mas o que eu quero dizer é que Deus vai fazer algo extraordinário na igreja, no mundo espiritual. Aleluia, a igreja proclamando, declarando, olha, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Você precisa se converter e vir para Cristo. Jesus abençoando a igreja, aleluia, os dons espirituais sendo derramados na igreja, aleluia, coxo andando, cego vendo. Eu não sei se você crê, mas a Bíblia fala sobre isso. Aleluia, que o poder de Cristo não mudou, e a igreja não pode viver no mundo quadrado natural deste mundo. Por isso é chamada para moldar o seu caráter, moldar as suas ações, moldar o seu comportamento, porque a nossa fala precisa ser aquilo que vivemos. O que falamos, o que pregamos, precisa condizer com aquilo que vivemos. Não sei se você já percebeu, mas dificilmente alguém que te dá uma ordem, ou alguém que fala que você está fazendo errado, e ela não tem propriedade para aquilo, a nossa mente naturalmente põe em xeque. Falando que eu tenho que fazer assim, fazer assado, mas faz tudo diferente do que ele está querendo me ensinar, faz tudo ao contrário. O corpo de Cristo, irmãos, é o único corpo desta terra que é luz do mundo e sal da terra. Não há. Pastor, isso não é arrogância da nossa parte em falar que o cristão... Não, porque está na Bíblia. E eu estou falando daquele que segue a Jesus. Daquele que segue a Cristo, o único caminho, verdade e vida. Então ele está falando, olha, vamos romper uma barreira. Hoje é noite de romper, irmãos. Romper uma barreira que colocamos, e não foi Deus que colocou, não foi o mundo que colocou, não foi a igreja que colocou, nós colocamos. E Deus está falando, vem filho, é tempo de romper, é tempo de viver coisas maiores no mundo espiritual. Versículo 15, olha o que diz o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Agora quero ler do 17 ao 29. E aí eu quero falar sobre convergir. Quando falamos de caráter cristão, nós falamos de convergir, de mudar, de ter uma metanoia, de mudança de caminho. Nicodemos chega para Jesus na calada da noite e fala, mestre, nós entendemos. Lá, os doutores da lei, a gente bate um papo e fala, será que esse não é Jesus? Porque as coisas que ele faz é cumprimento das profecias. E os homens eram duros, os doutores da lei eram duros, não davam o braço a torcer. Nicodemos sai na calada da noite e fala, Jesus, nós sabemos que você é o mestre. Nós entendemos que você é o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos precisava convergir, mudar a rota da religiosidade, mudar a rota do que ele achava que estava tudo certo. Vamos ler, 17. Assim, eu lhes digo com autoridade do Senhor, não viva como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles, presta bem atenção, irmãos, nisso, a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram insensíveis,
vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Tremendo isso, né, irmãos? Não é com o pastor, não é. O pastor é o canal, o profeta é o canal, é o mensageiro, mas a gente traz a voz de Cristo. Aí ele fala: uma vez que ouviram falar de Jesus, e vocês foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se. Vou repetir: livrem-se, igreja. Pastor Acácio, livre-se da tua antiga natureza de velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito Santo, está com letra maiúscula, renove seus pensamentos e ações. Falando de caráter, falando de uma postura, revistam-se de nova natureza. Convergir, criada para ser verdadeiramente justa. Ajustada em quem, irmãos? Você está comigo? Ajustada em quem? Em Deus. Santa como quem? Em Deus. Tremendo, né, irmãos? Portanto, nós vamos ir até o 29. Abandonem. Hoje é dia disso não fazer parte da igreja. Abandonem a mentira. Digam a verdade, doa o que doer, digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, né? Deixe sua ira antes do amanhecer, pois ela cria oportunidade para o diabo. Tratamento de Deus. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. É convergir ou não é, irmão? Pessoa roubava e tirava do outro. Agora Deus está falando assim, agora você vai fazer o contrário. Você vai trabalhar e o que entrar para você não é seu, é do outro. Topa? Topa, né? Você já conhece Jesus, né, irmãos? Então você já topou isso já tem algum tempo. Evitem o linguajar sujo e insultante. Na minha tradução, esse versículo 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra baixa, nenhum palavrão, não saia da vossa boca nenhuma palavra que não condiz com aquele que é de Cristo. É isso que ele está dizendo, que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Irmão, presta bem atenção, tem filtro aí na sua boca? Alguns não tem, né? Tem filtro ou não? Não? É difícil responder? Tem filtro ou não? Se não tem, o Senhor quer te dar um hoje. Porque ele está falando assim, olha, cuidado. Se aquilo que vai sair da sua boca não edifica, não constrói, não contribui, não ajuda, não levanta o outro, deixa quieto. Engole ela. Fica com você. Agora, se vai abrir os olhos de um pecado, se vai abrir os olhos, se você vai estender a mão, se você vai falar que ela está no caminho errado, você vai ajudar ela a estender, vai discipular, vai ensinar, vai instruir, faça. É isso que ele está dizendo. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àquele que ouve, e não derrubar. Então veja bem, irmãos, olha aqui que ele fala, esse caráter ele precisa ser moldado, construído na pessoa de Cristo. Então, irmão, o velho homem, ele está batendo na porta da sua mente todos os dias. Todos os dias o velho homem quer ressuscitar. Fala para ele, irmãos, que ressuscitar foi Jesus lá o terceiro dia. E que o velho homem morreu no dia que você se batizou. E quando você levantou das águas, segundo a Bíblia, fala que é um novo homem e uma nova mulher. Ai, pastor, mas você não sabe o contexto da minha vida e o quanto é difícil não soltar um palavrão lá naquele emprego.
Não soltar uma palavra torpe, pastor, no trânsito. Pastor, eu não tenho paciência com os meus filhos. E quando eu falo, sai daqui, peste. Mas parece o capeta. A paz, irmãos, que não filtra. A paz que liberam palavras para os filhos ao ponto daquela palavra acompanhar aquele filho e ele de fato ser aquilo que o pai liberou. Entende? Há uma conversão. Irmão, presta bem atenção. Nós estamos diante de um texto desafiador, irmãos. Porque ele está nos propondo a falar: Acácio, agora vive não mais eu, mas Cristo vive. E como que eu consigo falar palavrão com Cristo vivendo em mim? Como que eu consigo, no mundo velho, usando roupas sensuais, e ele fala sobre isso, roupas que vai colocar um corpo à mostra como se fosse uma mercadoria de vitrine de shopping center, para que outros homens passem e olhem, para que outros homens desejem, ou ao contrário, para que mulheres desejem homens, e não importa, sendo que agora eu sou alguém transformado, sarado, curado em Cristo Jesus. Onde seus pés têm te levado? Jovem, onde seus pés têm te levado? O que tem ocupado a sua mente? Porque nós começamos lendo justamente sobre isso. Não seja como aqueles que não conhecem a Cristo, que as suas mentes são vazias. Então, irmãos, mente vazia, dizem que é a oficina do diabo. Mas mente vazia, irmãos, é realmente um perigo. Um perigo para derrubar um rei que está no auge do seu chamado, no auge do seu reinado. Ele não vai para a guerra, fica no palácio, sai no terraço e vê uma mulher tomando banho, e ali começa a queda de Davi. Deus tinha aquilo para ele? Não. Entende, irmãos? Então, presta bem atenção. Convergir é mudar. É mudar. Se eu era alcoólatra, hoje eu não sou mais, porque Jesus me libertou. Se eu fumava, hoje eu não fumo mais. Se eu frequentava lugares, se eu falava coisas que não devia, ele fala: olha, caminhem com a verdade uns com os outros. Sejam transparentes, porque se vocês estão em Cristo, é isso que Cristo espera de vocês. Então há uma expectativa no coração de Deus em relação à igreja, porque da nossa parte com Ele, ela é gigantesca. A minha expectativa com Deus de ter uma família, de casar, formar filhos, de ter um emprego, a nossa expectativa com Deus, de Deus fazer algo na igreja, de Deus dar condição da gente fazer uma reforma, de Deus, a gente tem uma expectativa assim, irmãos, enorme com Deus. Mas a gente nunca lembra que Deus tem uma expectativa conosco também. Entende? Há um tratamento, irmãos, nesta noite com a igreja. Muda a sua forma de falar. Analisa as suas palavras. Analisa como você se veste. Dificilmente aqui nós falamos de vestes, porque nós não temos esse costume, não é doutrina, tá, irmãos? Vestes não é doutrina. Doutrina é isso que nós estamos falando, isso é doutrina bíblica. Comportamento, ações que se pareçam com Jesus, isso é doutrina. Vestes são costumes. A igreja que tem o costume de usar terno. E todos pode estar esse calor que está, você vai ver lá, todos de terno. E é assim que funciona, é o costume daquele lugar. Quando eu vou ministrar numa igreja que eu sei que usa terno, irmãos, nós aqui não temos o costume, mas eu vou, respeitando aquele local, a forma daquele lugar que tem.
Então dificilmente nós falamos mais irmãos e irmãs. A sensualidade não é aprovada por Deus. Não é aprovada pelo Senhor. Cuidado com o que você usa. Cuidado com o meu corpo, minhas regras. Cuidado, porque segundo a Bíblia não é o seu corpo. Porque ele não é mais seu. Segundo a Bíblia, ele é de Cristo. E ele é um membro de Cristo. Então quando você se expõe, primeiro que você não se valoriza. Quando a mulher ela se expõe, ela está se expondo como se ela fosse um produto, uma mercadoria barata ou cara, não sei, não entro nessa questão, mas irmãos, ela está se expondo. Às vezes, tentando obter uma atenção que às vezes não tem e tentando chamar para si uma atenção de olhares dos homens. Ou algumas às vezes até sem essa intenção. Mas sendo cristã, que Deus não aprova. Nós há muitos anos atrás, nós ministrávamos num lar onde a pessoa do lar falou: pastor, uma dificuldade muito grande aqui em casa. Eu falo para os meus filhos, vocês não podem falar, e às vezes é uma gritaria aqui em casa, palavrão. Aí um pequenininho assim olhou para a mãe e falou: mas você fala também? Imagina como ela ficou desconcertada, né? Por quê? Porque aquilo que eu exijo, eu preciso ter propriedade, né? Aquele negócio de que faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não serve dentro do cristianismo, né? Faça o que eu digo. Não me copia, que aqui ainda tem... Aqui eu tenho que mudar um monte de coisa, mas faz você aí o negócio certo. Não. O Senhor está nos chamando para ser uma igreja sarada, curada, saudável. Jovens saudáveis na faculdade. Homens saudáveis no grupo do trabalho. Mulheres saudáveis. Porque mulheres, quando tem um grupo de trabalho, irmãos, só com mulheres, não é fácil não, hein? E quando tem grupo só com homens também, homens, entre eles também é perigoso. Então, irmão, chegou no seu grupo, no seu WhatsApp, o pessoal da empresa está passando lá, vídeo que não é para ser visto, fotos que não é para ser visto, indecente, pornografias, tira. Não é para entrar na sua vida. Não é para entrar no seu casamento. Não é para entrar na sua casa. Nós lemos que nós fomos chamados para a santidade de Deus. Ou não foi isso que nós lemos? Estou enganado? Foi isso que nós lemos. Agora, para encerrar, aí é que eu encerro. Efésios, nós lemos até o 29, eu quero ler o 30, 31 e 32. Água, né? Aleluia. Precisamos lembrar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou o homem para uma vida torpe, torta, promíscua. Deus criou o homem, sua imagem e a sua semelhança. Olha o que diz o versículos 30, 31 e 32 de Efésios 4. Ele diz assim, nós lemos uma parte que ele está falando, tirem, livre-se. E aí ele continua e ele fala, livre-se de toda a amargura, de toda a raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo perdão. 32, isso. 32. Perdoando como Deus os perdoou. Faltou o 30, né? Eu senti falta de um. Volta no 30. Nós lemos o 31, né?
Não entristeçam o Espírito, extremamente importante. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, e o selo que Ele colocou sobre vós, para vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Antes, seguindo a verdade, aí por o 31, né? Tira toda a amargura e tal. Mas não entristeçais o Espírito Santo. E aqui eu fecho essa mensagem. As nossas ações, irmãos, e o nosso comportamento entristece o coração de Deus. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Que graça e misericórdia é essa? Porque eu fiquei pensando, irmãos, alguém que é barro, pó, é nada. Um Deus que é tudo, amoroso, soberano, criador de tudo, olhar para mim e falar, Cássio, você entristeceu. Irmãos, às vezes aquilo que eu fiz com Deus, se eu tivesse feito com alguém, eu perdi a amizade dele pro resto da vida. Ou ele tinha dado um murro. Aí Deus olha e fala, você me entristeceu. Deus podia ter me fulminado, irmãos. Que Deus é esse? Que olha para a igreja, vê uma deformidade no caráter, no seu comportamento, nas suas ações e fala, você entristeceu o meu coração. Só que a gente precisa atentar, irmãos. Porque a justiça de Deus, ela não é aquela que a gente fala assim, pastor, esse daí eu já entreguei na mão de Deus. Que a justiça de Deus seja feita. Não é essa a justiça, irmãos. Quando a Bíblia fala de justiça de Deus, ela está falando sobre a volta de Cristo. Nesse dia, fecha a porta da graça. Nesse dia, fecha a porta da salvação. Nesse dia, encerra a tristeza do coração de Deus. Acabou. Quem é de Deus é. Quem não é, não é. Ele vem e busca a igreja. Acabou, ele está resolvido. A justiça de Deus naquele dia, ela se coloca em prática. Ela se manifestará. E aí, metade da igreja ficou. Ela não era igreja. Ela estava se enganando. Caráter deformado, fazia tudo errado e se enganava como igreja. Ela não era igreja. Por isso que Jesus vem buscar a igreja. Para isso, irmãos, ele está resolvido. Se ele subir com 10 e ficar 8 bilhões de pessoas, para ele está tudo certo, irmãos. Porque ele vem buscar a igreja. Ele não tem 144 mil. Ele não tem 10 mil. Enquanto esses são números nossos. Gideão, 300 mil é muito. Ficou 30 mil é muito. Ficou 300. Números, Deus trabalha a gente com números. Mas naquele dia, o grande e terrível dia do Senhor. Eu te convido a ficar em pé. E aí eu quero dizer para você que no livro de João, ele nos chamou para que a gente fosse e desse fruto. Se você não tem gerado, é tempo de começar a gerar. Ele diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo enquanto pedires em meu nome, vou-lo conceda. E aí nós estávamos aqui nesta manhã, irmãos, com a liderança, e o Senhor nos trazia uma palavra, dizendo que o fim está próximo, e que Jesus vai voltar. No livro de Apocalipse, João na ilha de Patmos, Jesus disse para ele, escreve as palavras que eu vou te dizer. Eis que eu virei nas nuvens com poder e grande glória. E aí ele diz algo extraordinário.
Haverá um som de trombeta, as trombetas tocarão e todo olho verá. Você sabe por quê? Porque na sua morte ele foi exposto e todo olho viu. E ele foi morto como alguém que era como um ladrão. Ele foi morto como alguém que foi condenado à pena de morte. Ele foi morto como alguém que era um nada. Levaram ele para a cruz, chicotearam, zombaram, cuspiram nele. Aí ele fala para João: João, os homens vão ver que a minha segunda vinda, ela não é como a primeira. A primeira, eu fui esbofeteado, eu sofri, para que houvesse remissão de pecados. Eu fui entregue como cordeiro. Eu fui o cordeiro que foi para a cruz sem dizer uma palavra. Mas a minha volta não será assim. Eu virei com poder e grande glória, aleluia. E aí no livro de Sofonias, aleluia, e aí eu quero orar com a igreja. O texto que nós lemos aqui de manhã com a liderança é Sofonias 1:14. Sofonias é muito desconhecido na Bíblia, um profeta que foi levantado para um tempo aonde o caráter da igreja estava defeituoso. E Deus precisava levantar um homem para trazer a igreja ao arrependimento. Aí ele diz assim, o grande, 14, vou ler aqui, para ler junto com vocês. Esse dia, dessa glória que Jesus vai voltar, esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que os homens fortes gritarão. Pode caminhar. Será um dia em que o Senhor derramará a sua ira, a sua justiça, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias e densas. Que dia, hein, irmão? Dia de toque de trombeta, gritos de batalha. As cidades cairão cercadas por seus muros e fortalezas mais poderosas que tiver. Estados Unidos, Rússia, quem são os poderosos dessa geração? Vai cair como pó. Porque pecaram contra o Senhor e eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua prata não o salvarão. Os mais poderosos da terra, com seus bitcoins, com as suas riquezas, não o salvará do dia da ira do Senhor. Pois toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo, pela sua justiça, em algumas traduções. Ele dará um fim assustador a todos que habitam na terra. Quero orar com você. Aleluia. Quero orar com você. E se falamos aqui de caráter, você sabe do seu. Nós não temos aqui o que falar um do outro, porque agora é hora de olhar para dentro